Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a playlist denominada Cálculo Variacional, o chamado princípio de Fermat para a refração. Tá? Essa lei é conhecida na física como lei de Snell-Descartes, ela está dentro do contexto da ótica geométrica. Bem pessoal, imagine que você tenha dois pontos, um ponto A e um ponto B, e uma interface que separa dois meios, com propriedades ópticas distintas, um com índice de refração NA, do ponto A, e um outro índice de refração NB. E você dispara um feixe de luz desse ponto A ao ponto B. Nós sabemos que a geodésica é a curva, o caminho mais curto naquele espaço. Então nós sabemos que em coordenadas, no sistema cartesiano convencional, esse caminho da luz é uma linha reta, perfeito? Então, se você quer sair do ponto A ao ponto B, existem infinitas retas que saem desse ponto e chegam a esse aqui, Então, uma ideia, se você, por exemplo, emite um feixe de luz do ponto A em vermelho, quando há mudança nesse meio, você não sabe o que pode ocorrer, Digamos que o raio, ele sofre esse desvio, O ângulo de abertura, aqui aumenta o ponto B. Ou pode acontecer um leve desvio de acordo com o caminho azul ou o caminho preto. Então, para sair de um ponto a outro é uma linha reta, mas o que acontece quando você muda de meio? Nós já vimos aqui, na playlist do canal o princípio de Fermat para reflexão. E aí nós demonstramos que para você garantir as leis chamadas leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aqui, quando há mudança de meio, o que pode acontecer? Se os caminhos são retas, mas o que acontece exatamente na interface? O feixe segue reto, sem desvio, há um desvio de menor ângulo, de maior ângulo. Qual é esse ângulo? Existe uma relação matemática que descreve isso? Então você pode responder esse tipo de pergunta graças ao cálculo chamado cálculo variacional, E, bem, então eu vou sintetizar essa análise exatamente com um esquema aqui embaixo, Então você tem um ponto A e um ponto B, e tem uma interface que separa dois meios de índice de refração NA e NB, e a distância horizontal do ponto A ao ponto B eu chamei de L, tá? A distância do ponto A ao espelho, verticalmente falando, é A, e de B ao espelho é Bzinho, E aí você quer saber exatamente aonde o feixe de luz vai tocar na interface e depois sofrer ou não o desvio. Então essa distância horizontal, começando aqui da esquerda para a direita, essa distância daqui a aqui eu chamei de x, e esse outro pedaço que falta, se o todo é L, então é L o todo menos esse pedaço é L menos x, tá? E esse ponto que essa luz vai tocar na interface eu chamei de ponto C, beleza? Então nós sabemos o seguinte, pessoal, sabemos do cálculo variacional que a velocidade é a variação de comprimento sobre tempo, e o índice de refração é a velocidade da luz sobre Vzinho, A velocidade naquele meio da onda em relação à velocidade da onda no vácuo, E aí eu vou considerar aqui, claro, a nossa análise é considerar um meio homogêneo e isotrópico, Homogêneo significa dizer que as mesmas propriedades ópticas, são em um determinado ponto, A é igual a B, Desculpa, as mesmas propriedades ópticas de um determinado ponto A é a mesma numa outra região, aqui acima. Se você escolhe o ponto B, aqui também, qualquer outra região abaixo dessa interface, também vai ter as mesmas propriedades ópticas, tá? E isotrópico significa dizer que a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção que você escolher, perfeito? Com base nisso, eu vou isolar o dt, já que eu quero achar o tempo mínimo, o tempo mínimo, na verdade o tempo estacionário não é mínimo, eu tinha discutido isso também, dt é ds sobre v, e v isola aqui
vai ser C sobre N. E aí vai ficar essa relação, né? dt é N sobre C, raiz quadrada, que é um elemento infinitesimal de comprimento, em coordenada cartesiana, é dx quadrado, y quadrado, raiz quadrada. E aí, após fazer isso, nós sabemos que esse N, esse índice de refração é função de várias variáveis, por exemplo, pressão, temperatura, densidade, perfeito, comprimento de onda ou frequência. E aí esse N em geral, né, para o nosso caso, depende de duas coordenadas, x e y. Eu vou integrar ambos os lados, né, aqui e aqui, de t0 a t, de x0 a x. Né, eu vou fazer aqui uma variação ao longo da coordenada x. Então, vou fatorar o dx aqui, fica dy sobre dx ao quadrado, 1, dx aqui fora. Eu chamei de y' dy sobre dx, tá? Esse N é a função de várias variáveis, fica dentro da integral, então fica o C é constante, sai da integral, fica uma expressão integral desse jeito aqui, né? Após a análise aqui diferencial em cima. Então eu sei que o tempo para sair de A a B eu posso quebrar em duas partes. É o tempo que sai a luz, né? Sai do ponto A ao ponto C e do ponto C ao ponto B. Após fazer isso, né? Você vai ter essa expressão aqui para fazer análise, né? Aqui, ó. TAB é TAC mais TCB. Então o tempo, né? Ele vai ser dado exatamente por essa relação aqui de baixo, né, que nós tínhamos, né? Então vai ser N sobre C vezes o elemento de comprimento naquele raio de luz. Então vai ficar tempo de A a C, de A a C vai ser exatamente o índice de refração nesse meio sobre a velocidade da luz. E qual é essa distância que a luz percorreu? Isso aqui é um triângulo retângulo. É uma hipotenusa do triângulo retângulo. Então vai dar A quadrado mais x quadrado, raiz quadrada. Aqui, ó. Mas, de novo, o tempo CB daqui para cá vai ser N desse índice de refração NB sobre C, essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então dá B quadrado mais L menos x ao quadrado, raiz quadrada. E aí, vou juntar tudo, né? Obtive essa expressão, é o tempo AB. E para obtermos o ponto estacionário, nós vamos derivar esse tempo AB em relação à variável x, igualar a zero, né? Já fiz a discussão no vídeo anterior sobre o princípio de Fermat da reflexão, né? Que tem ponto de mínimo, de máximo e ponto de inflexão. Né? Para você saber se esses pontos são máximo, mínimo e inflexão, preciso calcular a segunda derivada. Aqui, como você só está calculando a primeira igualando a zero, você não está calculando nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, nem ponto de inflexão, e sim um ponto chamado estacionário. Então, você vai derivar toda essa expressão em relação a x, você vai obter esse resultado após fatorar 1 sobre c, que é comum nos dois termos. E aí, veja, o que está entre colchetes, né, você pode fazer uma análise bem interessante, que é a seguinte: o que é x sobre raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado? Então, se você pegar aqui esse ângulo alfa e calcular o seno desse ângulo, o seno vai ser x sobre essa hipotenusa. E essa hipotenusa é a quadrado mais x quadrado raiz quadrada. Ou seja, o que aparece aqui é o seno desse alfa. E esse outro lado aqui, né? Esse outro lado vai ser, se você define um ângulo beta, o seno de beta é esse cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai dar exatamente essa expressão. Lembrando que NA e NB são índices de refrações diferentes, tá? Bem, então eu vou ficar com a relação que é NA seno de alfa menos NB seno de beta igual a zero. Para que isso seja zero, C é uma constante que é não nula, 3 vezes 10 oitava, então esse cochete tem que dar zero. Quando eu igualo que esse cochete tem que dar igual a zero, então eu vou ficar com NA seno de alfa, tem que ser igual a NB seno de beta. E aí isso aqui é chamada, né, lei de Snell-Descartes, né? Então o índice de refração num determinado meio vezes o seno de alfa, esse alfa, na verdade, né, esse ângulo aqui alfa é exatamente o mesmo que aqui, ó, né? São ângulos alternos internos, então é o ângulo de incidência em relação à normal, perpendicular à superfície, o ângulo de incidência aqui, o alfa, e o ângulo de refração, né, beta, esse camarada aqui, é exatamente igual a esse bem aqui, ó. Se você traçar uma linha imaginária aqui perpendicular, é exatamente igual a esse, alternos internos. Então esse aqui vai ser o ângulo de reflexão,
de incidência, desculpa, e esse vai ser o ângulo de refração, quando a onda, a luz, né, passa, né, de um meio A para o NB, beleza? Então significa dizer que essa relação N vezes um seno, o índice de refração vezes o seno de um ângulo, isso é sempre uma constante, né? E o físico adora, né, situações em que as grandezas, né, as variáveis, elas são constantes, né? Então a energia, o momento linear, o momento angular, né, a carga corrente, então essas grandezas conservadas, elas têm um papel fundamental na física, inclusive aqui, beleza? Então, fazendo um breve resumo do que foi discutido, então se você sai do ponto A a um ponto B, a luz vai percorrer nesse meio, né, com índice de refrações NA e NB, né, com propriedades ópticas distintas, mas homogêneas em cada meio, né, A e B, inferior e superior. Você tem que a luz vai vir, né, esse ponto A tem uma distância Azinho perpendicular verticalmente perpendicular à interface e o ponto B, Bzinho. Essa luz vai vir, né? Ela vai ter um ângulo de incidência e aí a luz vai sofrer um desvio. E esse desvio vai obedecer essa lei, né, de n seno de um ângulo igual a uma constante, né? E que é a lei de Snell-Descartes, né, a lei da ótica geométrica. E aí ela vai sofrer esse desvio graças a um ângulo beta, que é o chamado ângulo de refração, beleza? E esse ponto A ao ponto B tem uma certa distância genérica L, tá? Então essa é a chamada lei da refração, lei de Snell-Descartes da ótica geométrica, e o produto n seno sempre será uma constante. Perfeito? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.